Lucas capítulo de número 14, verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não toma a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Essas palavras, nessa atual modernidade, se tornam palavras de enigma. Aqui quem está falando são as palavras do Senhor Jesus. Ele está dizendo que aquele que não aborrece a seu pai. Como é isso? Aborrecer ao pai, aborrecer a mãe. Aquele que não aborrece a esposa. O pai que não aborrece o filho. Esse aborrecer aqui é desobedecer o pai, desobedecer a mãe. Meu filho, você está me aborrecendo, você está desobedecendo. Será que era isso que Jesus estava falando? Quando ele diz aborrecer o pai, aborrecer a mãe, por exemplo, eu aceito a Jesus, o meu pai e a minha mãe pertenciam a uma religião católica. E agora eu estou seguindo a Jesus, que não é uma religião. Ao ouvir as palavras do Senhor Jesus, eu começo a obedecê-las. E meu pai e a minha mãe continuam na religião. E a religião ela não tem como ser salva e nem tem como obedecer às Escrituras, porque a religião ela segue um dogma, um estatuto, uma crença do determinado fundador e das determinadas pessoas que querem agregar, porque acreditam também no que ele acredita. Houve já muitos falsos profetas que fundaram religiões e que tinham multidões que seguiam eles. Aqui nos Estados Unidos surgiu um pastor chamado Jim Jones, na década de 70, arrebatou milhares, centenas, milhões de pessoas. Houve outros grupos religiosos no século XVIII, século XIX, e lá no século XVIII eles disseram que Jesus estava vindo buscar a igreja, e nos Estados Unidos e em muitos países as pessoas que seguiam aquela religião venderam suas casas, seus carros, suas propriedades e saíram todos eles em direção ao deserto, em direção a uma fazenda. Milhares, centenas, milhões de pessoas nas BRs dos Estados Unidos, nas estradas, deixaram tudo para trás, suas fortunas, suas contas bancárias, e subiram nas montanhas centenas e centenas de pessoas. E disseram, o líder dizia que Jesus estava voltando aquela noite. Muitos deles foram se despedir dos pais, foram se despedir de seus amigos, e deu 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã, nada, e Jesus não voltou. A religião tem a sua crença, tem os seus estatutos. Quando eu tenho um encontro com Jesus, isso é algo meu, particular. É algo seu, irmão, particular. Jesus, ele quer que você tenha comunhão com ele. Ele quer que você tenha comunhão com o Pai, por intermédio dele e do seu Espírito. Então, se nós temos os nossos pecados perdoados, nós temos paz com Deus e comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós nos reunimos, mas a ênfase da adoração a Deus não é só estar na reunião dos santos, no ato de congregar.
Existe a religião onde ela tem reunião todos os dias, porque todos os dias terá a possibilidade de ter ofertas alçadas no gasofilácio. A religião tem uma demanda, tem galpões para pagar, tem toda uma demanda ali. Então enfatiza se reunir todos os dias. A igreja primitiva se reunia todos os dias na comunhão dos santos e no partir do pão. Ali havia um objetivo, ali havia uma santidade. Hoje, não agravando a todos, mas a maioria das instituições, elas colocam cultos todos os dias, mas se observam que não é a palavra que está sendo ventilada. Geralmente, são indulgências, são campanhas e são cultos voltados para o homem e voltados para as necessidades básicas daquelas pessoas que, obviamente, buscam esses locais. O que Deus ele enfatiza, amados, é que nós devemos nos reunir como irmãos, ouvir as instruções do ministro que está ali, o mestre, o doutor, o pastor intitulado ali, chamado por Deus, onde será um instrumento do Espírito Santo para orientar dentro das Escrituras. A religião, ela absorveu aquela visão do Antigo Testamento de que deveríamos adorar a Deus, e muitos adoravam ao Senhor com sacrifícios de bodes, bois, ovelhas, e estavam todos os dias ali no templo, e adorava com símbolos, com instrumentos musicais. Hoje, na nova aliança, a adoração a Deus é a nossa própria vida, um culto racional. Os nossos corpos como sacrifício vivo. Quando eu acordo, eu passo a dar o testemunho do Evangelho. Eu passo a viver a vida do Evangelho. E aí, através do Espírito Santo que habita em minha vida, eu vou dando o fruto do Espírito. O domínio próprio, a benignidade, a longanimidade. Nós conhecemos, está lá em Gálatas, capítulo 5, o fruto do Espírito. Quando o Senhor Jesus foi buscar o fruto na figueira, só encontrou beleza, estrutura, mente muito bela, mas não tinha frutos. Esses frutos nós podemos traduzir hoje para os frutos do Espírito, onde o Senhor Jesus disse que toda a planta que dá fruto, ele vem, rega, poda, para que dê mais frutos. Essa semente do Evangelho cai na terra fértil e nasce essa árvore que vai frutificar. Nós, os homens, somos os galhos. Jesus disse: vós sois os ramos. Se você corta o ramo de um pé de árvore, a tendência é secar e morrer. Sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus então ele fala de aborrecer o pai, a mãe, no caso, quem é casado, aborrecer a esposa, se ela não for uma seguidora do Senhor Jesus, se o pai não é um seguidor do Senhor Jesus, se a mãe não é seguidora do Senhor Jesus, se você tem um irmão ou uma irmã que não é seguidor, nova criatura em Cristo Jesus, você passa então, ao praticar as verdades do Evangelho, a aborrecer essas pessoas. Elas ficam chateadas com você. Se você tem uma ferida aberta e você joga sal nela, alguém já passou por essa experiência? Uma dona de casa tratando uma galinha com um cortezinho, quando você pega no sal, na ferida queima. Nós somos o sal da terra. Uma roda de escarnecedores bebendo, fumando, com piadas. Chega ali um filho de Deus, alguém que dá o testemunho de que tem Jesus na vida. As pessoas se sentem incomodadas. Alguém xinga, o outro fala, não respeita o irmão, não. O irmão crente ali, o cristão está ali. Eles ficam desejosos que esse filho de Deus saia dali, porque o ambiente é de trevas e a luz espiritual na sua vida chegou ali. E o sal da terra incomoda. Mas se você, porventura, está ouvindo a palavra do Senhor todos os dias, mas não coloca ela em prática, então você não tem autoridade. E as Escrituras falam que Jesus chama-nos
de sal insípido. Não temos o poder de salgar. Não temos o poder de conservar o que está se apodrecendo, ou que está em estado de putrefação. O sal colocou ali, vai bloquear esse estado. A conduta, a má índole. Então, quando o Senhor Jesus disse, aquele que não aborrece pai, mãe, irmão, irmã, esposa, ele diz assim, eu não vim trazer paz. Talvez um olhou para o outro, disse, mas como é que pode? Há poucos instantes, ele disse que não dou a minha paz, não como o mundo a dá. Deixo-lhes a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. E ele está dizendo que não veio dar paz, que ele veio trazer uma espada. A espada é a que divide. A espada é uma guerra. Ele está dizendo, eu vim trazer a espada. Estará 5 pessoas de uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Aqueles que aceitam Jesus Cristo, ele está dizendo, na sua palavra, ele diz para nós, sem mim nada podeis fazer. E ele diz, 2 ou 3 pessoas estarão divididas, que quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não se ajunta, espalha. O que é que ele está querendo dizer? Que se nessa guerra espiritual, quando eu tenho um encontro com Jesus, eu estou com Ele, eu faço a vontade dEle. Se eu não estou com Jesus, eu estou contra Ele. Mas quem é que está com Jesus? É aquele que diz, Jesus está comigo, eu rezei o Pai Nosso, eu orei o Pai Nosso, eu tenho um crucifixo no pescoço. Quem são as pessoas que são computadas como seguidores do Senhor Jesus dos céus? Que é reconhecido por Deus, quando Ele diz, eu conheço os meus. Quem não é comigo é contra mim. Quem é contra Jesus? Quem faz a vontade do diabo. Quem é com Jesus? O crente, o evangélico, o fulano e o cicrano? Não. Você há de convir comigo que tem muitas pessoas que frequentam várias religiões e tem um comportamento que não condiz com a palavra de Deus. Pastores, crentes, sejam a nomenclatura que queiram dar. A salvação do Senhor Jesus não é ostentar um título de uma religião que o saífe para outra. Quando o apóstolo Pedro ele diz que nós não fomos comprados nem com prata nem com ouro, mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus, para que não venhamos mais a andar conforme as tradições dos nossos pais. Os nossos pais tinham uma tradição, acendiam velas a estátuas, adoravam a deuses de barro. Essa era a tradição. Outros vieram de raízes africanas, religiões de matrizes africanas. Sabe o que é que se comete nesses ambientes, nesses lugares? Então agora você tem um encontro com o Senhor Jesus, sai das matrizes religiosas, e agora você, ao obedecer ao Senhor Jesus, ler as Escrituras e obedecer, você passa a aborrecer. Você vai aborrecer o seu filho quando dizer para ele, olha, isso não é certo, meu filho. Essa não é a conduta. Se o seu filho não está em Cristo Jesus e tem a mente de Cristo Jesus, ele se torna aborrecido, porque ele está na influência do mundo, e o mundo jaz no maligno. E o seu pai e a sua mãe que está com a mente de Cristo, ao dizer isso não é certo, isto é errado, você vai dizer, poxa, você aborrece, você é abusado, porque ele está cego. Quando ele então aceita o Senhor Jesus Cristo, como eu fiz, eu passei a enxergar e a ver o que os meus pais faziam. Qual era a conduta, qual era o comportamento dentro daquela religião, dentro daquele ritual, daquela crença. E ao ter um encontro com Cristo e dizer a idolatria, Deus abomina, eu já comecei a aborrecer. E o que é que acontece quando você passa a aborrecer as pessoas? Elas ficam de olho esperando você errar, porque elas levam a exortação, o chamar a atenção para o lado pessoal, de uma disputa de ego.
Esse é o pensamento do soberbo, que Deus não pode abençoá-lo. Deus não pode dar graça ao soberbo, porque o soberbo ele está em constante guerra. Chamar a atenção, exortar com o intuito de ajudar, é ferir o ego. Ouvir uma palavra que Deus pode usar um ímpio para falar com você, e usar um texto da palavra de Deus, e você se enfurecer e olhar para ele e dizer: você é um alcoólatra e está dizendo que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Quem é você? Você não deveria fazer isso. Você deveria ser humilde e reconhecer que o que ele falou não procede dele, são as leis de Deus. Independente que ele é um bêbado, um alcoólatra, e está dizendo que os viciados não herdarão o reino de Deus. Mas qual é a mente do cego, do que está morto espiritualmente? É combater. Então alguém olhava para Jesus e dizia, e procurava erros em Jesus a ponto de dizer: quem é você? Você expulsa demônio em nome de Satanás. Você expulsa demônio em nome de Beelzebu. Você é um endemoniado. Porque do lado de lá há um império. Do lado de lá há o poderio da religião. E do lado de cá há um homem sozinho, nascido em Belém da Judéia, de pais pobres, onde alguém já dizia: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E se esse homem, de sandália de couro, de sandália havaiana, sem eira nem beira, está com a verdade, todo esse império está na mentira. Então é melhor matar que um só homem morra pelo povo do que todo o povo. Então há uma campanha para desmoralizá-lo diante da opinião pública da sua época. Veio João Batista, não comia nem bebia, e dizia: tem demônio. Veio Jesus fazendo diferente, bebendo e comendo, e diziam: é um comilão, é um beberrão, amigo de publicanos, o povo mais odiado, que cobrava os impostos, numa terra que não era deles. Se tinha alguém mais odiado naquela época, eram os publicanos, amigo dos publicanos e dos pecadores. E quando o Senhor Jesus, então, ele disse: quem não entra nessa posição de aborrecer essas pessoas que desobedecem a Deus, não é salvo, não pode ser meu discípulo. Foi justamente nesse viés, nesta pegada, neste posicionamento, que o apóstolo Paulo, quando entra na cidade de Gálatas pela segunda, terceira vez, ele parte para cima em defesa do evangelho, dizendo: olha, o evangelho que eu prego não é por lisonja ou por bajulação. Se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Você vê a posição daquele que quer ser um discípulo de Jesus? Ele está em contraposição ao mundo. Jesus, ele lhe deixou bem claro: bem-aventurado quando falarem mal de vós, porque vocês obedecem à palavra. Bem-aventurado quando vocês forem perseguidos, porque vocês vivem a palavra. Porque vocês não só vivem a palavra, defendem a palavra através dos vossos comportamentos. O mundo me odiou, e o mundo vai odiar vocês. Se vocês fossem do mundo, o mundo iria amar vocês. Como vocês não é do mundo, o mundo odeia vocês. Irmãos, a gente passa então a entender. É uma barata aí. Isso. Então, o mundo passa a odiar você justamente por causa da palavra. Isso não diz respeito a ser de fulano, de cicrano, de Apolo, de Pedro,
de Paulo, de Cefas, de ser de algum grupo, não. É a palavra, irmãos. O Senhor Jesus, na parábola do semeador, ele falou da qualidade das sementes. E havia uma semente que caiu na pedra. E naquela pedra não tinha muita terra. Aquela semente brotou, mas logo depois aquela semente não aguentou o calor e aquela planta murchou. E os discípulos perguntaram: quem é essas pessoas? São aqueles que vêm para o ajuntamento do corpo de Cristo, ouvem a palavra de Deus e ficam alegres e felizes porque a palavra de Deus falou ao coração delas. E por causa daquela palavra, do nível daquela palavra, do conteúdo daquela palavra, que no espírito e na ministração ela recebeu, essa palavra trará para ela perseguições. E por ela não ter consistência, morrerá. Veja o poder da palavra, amados. Ela vem não para nós ficarmos contemplando ela como um quadro de um museu, uma obra de arte. A palavra, quando chega na minha vida, na sua vida, ela requer uma decisão. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas cumprirá para o qual ela foi designada. Não existe em cima do muro: quem não é comigo é contra mim. Não existe a possibilidade de dizer assim: olha, eu ainda não sou crente, mas Jesus está comigo. Mas as minhas atitudes é fazer a vontade do mundo, gostar das coisas do mundo. E o que é que está escrito na palavra? Que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo jaz no maligno. Eu posso dizer: olha, eu não estou crente ainda, mas eu amo Jesus. É uma ignorância, uma falta de conhecimento da palavra. O inimigo trabalha para enganar as pessoas, para iludir as pessoas. Não há possibilidade de eu não estar com Jesus e também não estar com um demônio, com uma influência maligna, com um espírito do mundo, com o espírito que opera agora nos filhos da desobediência, o qual virá a vingança de Deus. Se eu não estou na luz, eu não estou na penumbra, eu estou nas trevas, porque a penumbra é uma mistura da luz com a escuridão. Se eu não sou quente, eu sou frio, mas o morno vomitar-te-ei da minha boca. E por que ele não vomita o frio? Porque o frio, ele assume que é frio. Mas o morno é uma tentativa de misturar o frio com o quente e fica morno. Ou seja, ninguém pode servir a dois senhores, porque vai agradar a um e desagradar ao outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, o Deus das riquezas. Então, ao ouvir a palavra de Deus, somos intimados: arrependei-vos e crede, praticai o Evangelho. Eu não sou mais cotado como um inocente. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Ele quer que todos os homens se arrependam e venham ao pleno conhecimento da graça. Então Jesus, ele disse que agora eu quero seguir Jesus. Eu quero ser um discípulo de Jesus. E aí eu passo a entender a palavra de Deus. Eu não tenho como negociar. Eu não tenho como continuar sendo amado na roda dos amigos, na cerveja, no baba, no grupo da escola, nas coisas que não agradam a Deus. Ao chegar lá, eu não vou ter como agradar mais eles, porque quando eu disser: olha, Jesus tem um plano na sua vida. Jesus falou assim, Jesus falou desse jeito. Olha, as Escrituras, ela diz que não deve sair da minha boca a palavra torpe. E toda hora você está ali, perto do ímpio, toda hora você está dizendo, toda hora o ímpio está errando, porque o ímpio está errando, e você no trabalho está dizendo: rapaz, muda de vida, isso está errado. Ó, velho, a vontade que eu tenho é de matar você, viu, crente? Todo dia me aborrece aqui, eu não aguento mais você não, rapaz.
Você some da minha vida. A luz incomoda, você está num quarto escuro, quando você abre a janela, a claridade ela é evasiva nos olhos. Fecha, apaga a luz, claridade. Então somos nós, irmãos, a luz do mundo. Porém, amados, Jesus ele fala aqui, aquele que não aborrece pai ou mãe, no caso filho, filho, aquele que não aborrece filho, filha, pai, no caso, aquele que não aborrece esposa, marido, no caso, minha esposa não sendo uma serva de Deus. Irmãos, mas existe uma coisa aqui que nos chama a atenção. Não só aqueles que aborrecem a esse grupo de pessoas, mas ele diz, e ainda a sua própria vida. Que vida é essa? A vida da alma, a vida dos desejos pecaminosos, a vida da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Jesus disse, aquele que quiser amar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim. Que vida é essa? A vida que Moisés desejou perder por amor ao Evangelho, por amor a Deus, por amor à palavra de Deus. Que vida é essa que você está? Eu sou jovem ainda, eu tenho que ter minhas experiências, eu tenho que curtir a vida. Você está amando essa vida. Aquele que ama a sua vida, no dia do juízo final, perdê-la-á. Aquilo que os gregos chamam de alma, psique, a vida da alma. Hoje nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A vida que agora vivo-a na fé no Filho de Deus, ao qual morreu e se entregou por mim. E neste corpo, através do Espírito Santo, e através de aborrecer esse corpo, dizer para ele não. A tendência da carne, na minha carne não habita bem algum. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Cristo Jesus, porque ele morreu na cruz, morreu por nós, rasgou o véu de alto a baixo, quebrou os grilhões, para nos redimir, nos perdoar, nos restaurar, nos purificar e nos justificar. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qualquer que tomar a sua cruz, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A cruz são os problemas, as dificuldades, a genética e tantas outras coisas que compõem a sua personalidade. É uma cruz pesada. O desenvolvimento, o desenrolar da vida humana são ingratidões, são problemas para todos os lados. E eu pego essa cruz com as minhas dificuldades que cada um tem de forma íntima e particular, e eu vou seguir a Cristo. Eu não tenho como seguir a Cristo negando as minhas dificuldades. Não é assim, chegou e aceitou ao Senhor Jesus, não tenho mais problemas, resolveu tudo. Isso é uma visão da teologia da prosperidade, que foi incutindo com o tempo esses rituais. O viver da igreja era que quanto mais fé eu tinha, eu era mais perseguido, mais problemas. Quando você acompanha a vida da igreja aqui na terra, em Atos dos Apóstolos, só problema, a ponto que o apóstolo Pedro, em um momento, ele chegou a dizer: irmãos, por tribulações e perseguições nos advém adentrar no reino de Deus. Por intermédio, bem-aventurados sois vós quando fores perseguidos. Por causa de quê? De uma vida ilibada em obediência a Deus. As coisas estão mudando, irmãos. A ponto que quando você vai ouvir um hino desse hoje aí, é vitória, é bênção. Eu leio o Antigo Testamento
e uso textos do rei Davi, das batalhas de Israel, da vitória que Deus deu a Ló, não usando esses textos para me dar mais resignação a suportar as lutas, não, mas como palavras motivacionais. Tua vitória vai chegar, a bênção vai chegar, e Deus agora depende de me dar essas vitórias, essas bênçãos, para que isso me dê ânimo e continue em valer a pena seguir a Deus. Não é fruto do amor, não é fruto da resignação, não é fruto realmente de compreender que agora o momento é esse, para sermos glorificados com Ele. A vós que sois atribulados, descanso juntamente conosco todos os que estão sendo atribulados. Quando? Quando se manifestar o nosso Deus Todo-Poderoso, com alarido de voz de arcanjo, tomando vingança de todos os que conhecem o Evangelho. Os religiosos conhecem o Evangelho. Todos que conhecem e não praticam. E os que não conhecem. E aí nós vamos pegando palavras motivacionais, palavras lindas e maravilhosas, que vai tirando a realidade, né? Os ataques dessa odierna sociedade. Água mole, pedra dura, e vai todos os dias. É novela, é filme, é na escola, é ideologia de gênero, é a manifestação da libertação, da libertação feminista, né? Aí entra, por outro lado, a ideologia da masculinização, né? Machismo, feminismo, e aí vai criando uma balbúrdia, a pessoa já não tem um conteúdo, uma leitura, um conhecimento da palavra, e aí vai seguindo, daqui a pouco as pessoas estão seguindo só tradições, crenças, superstições. E, irmão, se nós não entendermos, irmãos, que nós estamos aqui para carregar a nossa cruz e aborrecer as pessoas que não têm a luz de Deus, nós vamos ficar brincando de igrejinha, de crentinho, sabe? Fazendo mímica de poder, receba voz. O Evangelho, a vida da igreja, irmãos, é outras coisas, irmãos. Não se deixe ser enganado, irmãos. Os dias são maus. A operação do erro está aí. Não se sinta seduzido por essas coisas que estão acontecendo. Você vê nessas redes sociais pessoas sendo subservientes ao sistema. Você vê o que tem acontecido. Nós temos falado aqui nessa campanha sobre o viver da igreja, muitas vezes cansado, desgaste do dia a dia. Não é fácil, mas Deus tem dado graça, dado força para nós continuarmos na jornada, irmãos. Não se deixe ser seduzido por uma grande multidão. Deus está ali porque ali existe uma grande multidão, né? Sempre foi um pequeno rebanho, sempre foi tudo muito difícil, né? Sempre foi o Espírito Santo nos ensinando a termos a gratidão por tudo, dar graças a Deus por tudo, né? As coisas que os olhos não viram, que o coração não sentiu, são as coisas que Deus tem preparado, né, para aqueles que o amam. Sempre as palavras foram essas. Vai mudar agora, né? A gente não consegue mais ter o prazer de comer um pão. Você está na mesa, sempre tem algo a fazer, sempre uma vida. Quem é que está fazendo isso com você? Você tem que provar o quê? Para quem? Produzir muito, para quem? Para que empresa? Desenfreadamente comprar no leasing o carro de 100 mil prestações. E depois trocar, e troca aqui, troca ali, e troca daquilo, sem uma precisão, sem ser algo confortável, sem ser o tempo determinado. E aí, para mostrar para alguém, por que esse motor acelerado desse jeito? Parecendo aquele carro, irmão, que está pedindo a quinta marcha e você está na primeira, forçando estresse, angústia. Quando a gente somos pobres em um dom espiritual, em ter um prazer de vir para um culto de 1h30, sentar aqui, estar com a mente aqui, ouvir a palavra, ir para casa, dizer, meu Deus, que maravilha, isso só fazia um dia furado, glória a Deus, eu vou trabalhar, vou comprar um outro qualquer dia, mas isso não é tudo. Eu posso ter um sofá com fio de ouro e estar com minha alma no inferno.
Eu posso ter tudo. Então, o que é que eu tenho tudo? O que é ter tudo? É Cristo introduzido na nossa vida, irmãos. É errado isso? Ah, está errado. Você já foi dominado, né? Eu pensava que aquelas palavras ainda funcionavam. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não tem mais demais a ser acrescentado. É a sua capacidade que conquista, né? O pão hoje foi seu esforço, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, não foi ele que deu, foi você. Você é um gostosão. Se quebrar suas pernas, seus braços, você ficar na cama, sem trabalhar, sem aposentadoria, desempregado, aí alguém chegar lá com uma cesta básica, aí você acredita que Deus está te sustentando. Deus só te sustenta se você tiver com AVC lá, em estado vegetativo. E aí cai um dinheiro na conta, ou chega o alimento. Aí sim. Agora eu acredito, pastor Antônio, que Deus está me sustentando. Porque, ó, eu estou com minhas pernas quebradas. A aposentadoria não me reconheceu ainda. Vai pagar o retroativo. Já tenho 3 anos aqui. E todo dia eu como. Agora eu acredito que é Deus que manda. Mas antes não. Antes era eu mesmo que angariava, trabalhava, sustentava, né? Você vai chegar daqui a pouco em casa, vai deitar para dormir. Você dorme, mas quem é que vela a tua alma? O salmista Davi disse no Salmo 5: deitei e me levantei porque o Senhor sustentou a minha alma. Quem é que sustenta a sua alma? Ah, você é o best, é o best, né, em inglês, o bonzão. As Escrituras estão dizendo para mim e para você: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Pastor, minhas pernas estão doendo. Andei o dia todo hoje, só quente. Eu pedi para o irmão Pedro ir lá em casa me pegar para me levar lá para o final de Cachoeirinha, lá o caminho de Cachoeira, lá no final. Eu disse: olha, uns 3 quilômetros aí, né? 2,5 quilômetros de pé eu ia, com as pernas doendo. Às vezes de noite mal dormida. Você em pé o dia todo, passa ali, o diácono Anderson em pé. Pode sentar em pé, a coluna doendo, está aí sentado ali, ouvindo a palavra. Irmão Carlinhos com as batatas da perna toda inchada, trabalhando o dia todo no tic-tac da tesoura, tic-tic-tic, 10. Bota ali juntando, oh, meu Deus. Falta mais 200. Falta mais, esperando, aventurando. Deus vai enviando. Não é um salário fixo, é um trabalho informal. E vai gente reclamando da vida. O outro irmão sai, vai para Castual e fazer uma cobrança, ser maltratado, trabalhar, está um irmão ali, está uma irmã. Todo mundo não tem seus perrengues da vida, suas dificuldades, irmãos. E vou ficar fazendo o quê? Eu vou ficar reclamando? Reclamando como, irmãos? Você está insaudável? Convidar você para a gente fazer uma excursão lá no Aristides Maltês, no Hospital do Câncer, para você ver. Passar 30 minutos lá dentro, quando eu entrava no Aristides Maltês para pregar, irmãos. Com 20 anos de idade, com a Bíblia na mão, eu entrava ali dentro. Pessoas sem o nariz, sem a banda da face, os dentes cá em cima, um buraco, câncer facial, câncer labial. E você aí, cheio de saúde, querendo viver para quem? Para o diabo? Para o mundo? E acha que vai ficar inocente? Derramando o sangue de Jesus, que foi derramado por você, e você pisando no sangue de Jesus, e se sente inocente, né? Não, eu não tenho necessidade agora de Deus, nem de Jesus. Vou curtir um pouco com o diabo, e o que ele tem para me dar. Né? Aí culpa um pastor, culpa um crente, como se isso vai inocentar. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Levar você para fazer uma turnê no manicômio, em um abrigo de idosos abandonados pelos pais, que viveu a vida toda trabalhando, pagando curso para os filhos, comprando uma casa, dando um carro, e aí ficou velhinho e os filhos pegou e botou lá no asilo. Quantos? Que estão chorando a ingratidão, morrendo, pedindo para morrer de dor em uma cama. E Deus do céu olhando para aquele que diz que é filho de Deus. Aquele ali é meu filho, olha para lá, ó. O maior murmurador. Ontem eu mandei um pãozinho de sal para ele comer com manteiga, com ovo. Ó, tá vendo o outro ali, ó, comendo barro com sal lá na África?
me aceitou ontem, comendo barro com sal. Ali, ó. É justo? Que Deus vê tudo ao mesmo tempo? Com um olhar linear, retilíneo? Pense, como é que você acha que Deus está? Você já perguntou, Deus, o que é que o Senhor acha de mim? Quem sou eu para Deus? Eu vou ficar deitado na cama, sentado no sofá, estandamente, vivendo a vida? No banco da praça, vendo a banda passar, irmãos? Isso são gratidões, irmãos. É a vida de quem está em Cristo, no Evangelho. Nova criatura. Nós temos que todos os dias nos perguntar: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor? O que é que eu posso, Senhor? Me diga algo que eu possa fazer. Que nós possamos, irmãos, mais neste dia de campanha, meditarmos nisso. Pensarmos nessas coisas. Para onde iremos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? O tempo se finda, irmãos. Ontem eu estava tomando um café na cozinha e ouvi o ronco do relâmpago, uma trovoada. Só uma fininha. Psicologicamente você já sente o coração, o estrondo no céu. Imagine, irmãos, quando o céu e a terra passar com um grande estrondo. Diz que os homens vão se derreter como o sabão do saboeiro diante do Todo-Poderoso. Um dia de tormento. As profecias do Apocalipse estão aí. Diz que haverá um terremoto que vai morrer a terça parte dos habitantes da terra. Os geólogos estão observando as placas tectônicas, San Andreas e outras placas tectônicas se movendo por causa do petróleo que está sendo estirado e que esses petróleos, essas placas tectônicas estão boiando sobre eles. Uma águia voava no céu gritando: ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa do toque e abertura dos últimos selos. E aí as pessoas estão querendo fazer campanha da vitória, campanha disso, festa daquilo, né? Irmãos, o tempo é de você focar a sua vida, irmãos. Purifica a sua vida, santifica a sua vida. Olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Oremos ao Senhor.